Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, segunda-feira, 13 de abril, estamos aqui para gravar o dia de número 315, onde no Antigo Testamento iremos ler Jeremias, capítulos 23, 24, 25, e depois pularemos para o Novo Testamento, Evangelho segundo João, capítulo 9. Leitura feita sem comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Pegue seu exemplar sagrado e logo mais começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, estamos aqui diante da tua maravilhosa palavra. Eu quero te agradecer, meu Pai, e te pedir a tua misericórdia. Nos fortalece, nos enche de sabedoria através do teu Espírito Santo. Vem repreender, meu Pai, neste momento, toda interrupção humana ou espiritual, e que possamos guardar a tua palavra no nosso coração e principalmente colocá-la em prática. Muito obrigado, meu Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Já são, meu Pai, 315 dias gravando a leitura da poderosa palavra, e em breve estaremos terminando esta leitura no prazo de um ano, em 365 dias. Deus Todo-Poderoso, abençoa o dia de hoje, cada irmão, cada irmã que está engajado neste projeto e nos fortalece para que possamos perder qualquer tipo de medo, vergonha e ser propagadores do teu evangelho. Eu te oro e te agradeço por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Jeremias capítulo 23, não tem subtítulo, diz assim o versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas de meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará, e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. E os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Dos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna,
e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente ao que me desprezam: o Senhor disse: paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás: vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta, e ao sacerdote, e ao povo que disser: peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis: cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: o que te respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Mas porque dizeis peso do Senhor, assim o diz o Senhor. Porque dizeis esta expressão peso do Senhor, havendo-vos eu ordenado, não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a vós, e a cidade que vos dei a vós, e aos vossos pais, tirarei da minha presença. E porei sobre vós perpétuo opróbrio, e eterna vergonha, que não serão esquecidos. Aleluia, vamos agora a Jeremias capítulo 24, tem como subtítulo: mediante 2 cestos de figos, o futuro do povo é revelado. Versículo 1 fala: fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor,
depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: Que vês tu, Jeremias? E eu disse: Figos. Os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os olhos sobre eles, para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E, como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Último capítulo de hoje, Jeremias capítulo 25, tem como subtítulo Os 70 anos do cativeiro e depois a ruína da Babilônia e das outras nações. Diz assim o versículo 1, palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano quarto de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vula anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não o escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos. E farei perecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. E trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro,
que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém e às cidades de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. E a Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao resto de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas da além do mar, e a Dedã, e a Tema, e a Bus, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, e os de perto e os de longe, um com outro, e a todos os reinos da terra, e o rei de Sesaque beberá depois deles. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebei, e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos exércitos: certamente bebereis. Porque eis que, na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar. E ficareis vós totalmente impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás: o Senhor, desde o alto, bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei. E vós, então, caireis como um jarro precioso. E não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores, e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana como filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Aleluia, glória a Deus, leitura tremenda em Jeremias. Vamos agora para o Novo Testamento. Leitura se dará de todo o capítulo 9 do Evangelho segundo João. Tem como subtítulo a cura de um cego de nascença. Versículo 1 fala: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem
nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lo a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus? Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vos disse e não ouviste? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis, quereis vós, porventura, fazermos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos?
Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado pela leitura tremenda no dia de hoje, tanto no livro de Jeremias, quanto aqui no livro do Novo Testamento, no Evangelho segundo João. Abençoa grandemente a nossa vida, dá um dia de paz e livramento e que possamos, meu Pai, colocar em prática sempre que possível as tuas sagradas escrituras, teus ensinamentos, tuas promessas, tuas palavras. Ah, meu Pai, que isso faça morada sempre no nosso coração. Muito obrigado por tudo, Pai, por esta oportunidade. Eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mais um dia concluído, para a honra e glória de Deus. Aqui no nosso plano de leitura, dia 315. Dia 315, Jeremias 23, 24 e 25 foi a leitura do Antigo Testamento, e no Novo Testamento, João, capítulo 9, completo, certo? Hoje, 13 de abril de 2026. Tenham todos um excelente dia, e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando o dia 316. Até amanhã.